sentar aqui no... Vou até puxar aqui, olha. Desse lado aqui, por favor. Como ele fala baixo, todos nós queremos ouvi-lo. Vamos nos aproximar bastante aqui da frente. Eu queria cantar com os irmãos o hino de número 491. Eu acho que é conhecido de todos. Eu acho que dá até para projetar o 491. Nós vamos cantar com bastante entusiasmo. Estou com pena da dona Gini. Hoje nós estamos abusando do direito aqui. É? Não, por favor. Não, tudo bem. Vamos lá. Vamos ficar de pé para cantar com mais entusiasmo. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. Senhor eterno Pai, te agradecemos porque nos contrataste para esta hora, para trabalharmos no seu serviço. E agradecemos por este privilégio e queremos te pedir que nos faças capazes de realizar esta obra com muito amor, com muita dedicação. Oramos agradecidos por este momento, pedindo a tua bênção sobre o teu servo que estará trazendo a mensagem desta manhã. Que o teu nome seja glorificado através da vida dele e da vida de cada um de nós. Oramos desde já agradecidos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Quero convidar a nossa irmã Adriana para fazer a apresentação
do professor desta aula de hoje de manhã. Oi, gente, o Estênio, nosso convidado, ele já esteve aqui na igreja, né, há um tempo ministrando para os professores. Nós fizemos um mini curso de formação de professores de EBD, lembra, Estênio? E ele veio, né, participou aqui conosco durante uma manhã inteira, trouxe muitas informações importantes, mas isso já faz, acho que uns 8 anos, né, mais ou menos, 7, 8 anos. Eu conheci o Estênio na Escola Técnica Federal de São Paulo, ele era meu colega ali, admirável, muito amado, o mais querido entre os alunos, difícil competir com o Estênio. Ele tem uma história de magistério muito bonita, ele é especialista em literatura em Euclides da Cunha, ele participa da Semana Euclidiana, sempre prepara um grupo de alunos, é uma pessoa realmente muito especial, na área de redação, de correção de teses, enfim. Ele realmente é o mestre em quem eu me inspiro na minha área. E ele é membro da Igreja Batista Betel. Lá ele também trabalha ministrando o curso de formação de professores de EBD. Até eu falei, né, Paulo, ele poderia vir aqui fazer um semestre, porque nós temos uma carência de professores e, de repente, formar um novo grupo de professores de EBD para atuarem, né, como auxiliares e depois professores. E é uma pessoa que me inspira. Eu brinco sempre com a Raquel, né, e com o João, que eu falo que o Estênio, acho que é a pessoa mais otimista que eu conheço. Porque mesmo quando ele conta uma tragédia, ele consegue tirar uma bênção daquela tragédia. Eu lembro de alguns eventos, porque ele sempre está socorrendo alguém na igreja, coisa assim, e ele consegue transformar aquilo, tirar daquela experiência algum valor, algo bom, e por isso nós o admiramos. Então eu creio que vocês gostarão muito da aula do Estênio, um excelente professor, participem aí com afinco que vai valer a pena. Tá bom, Estênio? Bom dia, irmãos. Para os que eu ainda não conheço, eu gostaria que as irmãs viessem aqui, por favor. Opa. Como a Carmen já me apresentou, eu não gosto muito de microfone, os irmãos vão me ouvir no grito. Eu sou membro da Igreja Batista Betel há simplesmente 48 anos, quando a igreja está completando 75 esse ano, que é a mãe da Igreja Batista Ebenezer, sendo a nossa primeira filha. Como eu faço toda a história da igreja, não é diferente esse ano dos 75 anos, e vai aparecer aí o nome da Igreja Ebenezer, e com certeza vocês vão ficar sem o pastor Wagner um domingo, porque ele será convidado para um domingo do ano estar nos visitando. Com certeza alguns irmãos vão acompanhá-lo, como eu acompanhei o pastor Guilherme, quando a igreja que fez 70 anos eu estive aqui. Então lá na igreja eu também sou diácono, já há 35 anos, e fiz o teste de dons e me segurei muito para fazer teste de dons, porque eu tinha certeza que o meu dom era ensino. Não tinha por onde sair. Aí fizemos um curso lá, na época em que o pastor Dalfine Serra Braga era o pastor, foi proporcionado lá com vários especialistas sobre dons, e crente está na escola dominical para aprender. A gente aprendia sobre dons na escola dominical. Aí eu estudei aquele livro muito bem estudado, Celeiro de Dons. Você quer descobrir seus dons? Leia aquele livro. Se precisar, eu tenho um resumo do livro prontinho, com a análise de cada dom. E eu fiquei bravo com o pastor, falando, não vou fazer meu teste. Não vou, porque eu sei qual é o meu dom. O meu dom é de ensino. Aí ele falou, mas você vai fazer, como diácono, tem que fazer. Bom, fiz na marra. Primeiro dom, a Carmen mencionou aqui, socorro. Quase caí duro. Porque quando morre alguém na igreja ou alguém está passando mal, é madrugada, a hora que for, liga em casa, lá vou eu correndo. Só falta pôr uma cruz vermelha no carro e sair com aquele negócio vermelho, giroflex lá, e já vou correndo. Quantos e quantos irmãos eu socorri, botei no caixão, ajudei a enterrar. No fim, a família nossa comprou até um jazigo lá no cemitério da Cachoeirinha. E lá tem 5 irmãos da igreja junto com a minha mãe, porque às vezes não tem onde enterrar, vai jogar no Rio Tietê. Aonde vai jogar? Então, vai, abre o túmulo lá, enterra. 3, 4 anos, depois a gente tira e dá lugar para outro, rotativo.
pastor Silas Melo está inclusive enterrado lá também no nosso túmulo. Então esse dom de socorro eu exerci minha vida todinha como diácono, como membro da igreja, e até hoje alguém está necessitado, liga para o irmão Estênio, aí eu já divulgo e vamos mais um, mais outro, e nós vamos atrás. O segundo dom, professor, não ganha olerite, ele ganha miserite, né? A gente é professor do estado, eu era, se aposentei, e da prefeitura, que eu também lecionei 30 anos lá para eles. Então meus miserites são magrinhos, e era o dom de contribuição. Eu falei, mas como? Deus sabe, eu aprendi com a minha mãe a ser dizimista fiel. Então sempre sobejava daquele miserite. Criei meus 3 filhos, todos 3 doutores, e 2 adotados, sendo que um está com 15 anos agora, que eu peguei no Lar Batista com 2. Então ele está comigo lá e está estudando, toca guitarra, toca violão, participa na igreja. Então Deus deu, sobrou, graças a Deus. E o terceiro dom, o dom do ensino. E agora, qual que eu vou exercer com mais intensidade? Chegaram os anos, né? Depois pesa muito para ficar de madrugada socorrendo, pegando irmão gordo, às vezes que morria lá, para pôr no caixão, que dificuldade. Aí fiquei com problema de coluna, com tanta coisa, e no fim a gente acaba olhando e diz assim, quando eu posso eu acudo, agora quando não posso chamo mais 2. Só que é difícil, os diáconos também estão ficando velhos, as igrejas não têm visão para cuidar dos diáconos, isso é verdade, é o meu assunto de hoje. Eu estou fazendo essa abertura justamente para entrar nesse assunto de diaconia, que está lá no livro de Atos capítulo 6, e está lá também em 1 Timóteo capítulo 3. Então esses 2 textos embasaram a minha vida para eu ser um diácono atuante, servindo as 3 mesas, a mesa do pastor, a mesa da igreja e a mesa dos pobres, que é o assunto que eu vou falar. É para isso mesmo. Precisou? Larga tudo e sai. Quantas vezes tínhamos um trabalho lá na casa de detenção, hoje é o Parque da Juventude, o irmão Paul Vandores, que era o missionário da junta, membro da nossa igreja, irmão, tem 60 presidiários que vão se batizar, o irmão vai lá ajudar? Eu falava, tá bom, eu passo na igreja, pego as becas e levo, só que eu estou dando aula. Normalmente eu estava no colégio às 10 horas da manhã e era de quinta-feira. Tirou uma credencial para mim e eu ia lá. Uma ocasião batizamos 69 presos lá, levava a ceia, o pastor ia junto, oferecíamos a ceia para os nossos irmãos batizandos, e ali nós passávamos das 9h30 da manhã, às vezes até meio-dia. Vários presidiários ficaram de castigo, porque o culto terminou além da hora, e eles ficaram firmes. Mas graças a Deus, na escola em que eu lecionei, a diretora dizia assim, hoje não é o dia de você ir lá na casa de detenção? Tinha sempre uma quinta-feira que eu ia. Pode deixar a atividade com seus alunos e pode ir para lá, porque ela via que eu ia de manga comprida, minha gravata estava lá no carro, meu paletó estava no carro, porque só podia entrar de paletó, gravata e com crachá. Então, 10 horas da manhã, numa quinta-feira do mês, eu estava lá socorrendo, trabalhando com os nossos irmãos presidiários. Hoje tem vários deles que desapareceram, mas alguns a gente sabe. Parece que há 2 que foram frutos lá do trabalho, são pastores, missionários. Então, se é uma vida a gente ganhar, a festa no céu. Esse trabalho foi muito difícil. Depois, outros irmãos continuaram, porque o missionário faleceu, e aí a gente também esmoreceu com a idade, com outras atividades, né? Bem, um pouquinho da minha vida é isso. Eu sou membro ativo da igreja, gosto muito do que eu faço, e sou visionário da Escola Bíblica Dominical. Não há igreja que resista a ficar só assistindo culto, se não participar da Escola Bíblica Dominical. Não se aprende nada. Então, na classe em que eu leciono, eu preparei uma apostila, tem uma apostila grande, mas tem essa que é mais prática. Pedagogias Bíblicas.
Terminei esse curso agora em dezembro. São 23 classes com 40, ontem falei até para cá no telefone, 23 com 2 professores cada classe, 46 professores, que em forma de rodízio, um domingo o professor titular assiste a aula, depois no outro domingo eu repito a aula para os professores auxiliares. Aí vem todo esse trabalho, cada professor com a sua apostila de pedagogia bíblica, onde tem assuntos de metodologia, de didática, de prática de ensino e psicologia social. Eu sou professor de literatura e português e redação. Carmen já falou isso. E me dedico muito à área de comunicação. Mas a parte pedagógica de ensino, como é meu dom, apesar de ser o terceiro, eu desenvolvo com maior frequência. Então, esse trabalho que eu faço lá na igreja é anual. Então, dificilmente eu tenho tempo para sentar e assistir uma aula. Quando eu vejo que a coisa está meio perigando, né? Eu vou assistir a aula de algum professor, porque os alunos começam a sumir e a gente sempre faz uma enquetezinha. Por que você não vai na escola dominical? Porque o professor sabe menos do que eu. Responde desse jeito. Porque o professor não estuda a lição. E o irmão falou aqui agora há pouco. O maior problema para nós que somos crentes e sabidos da Bíblia é que nós já sabemos todas as histórias, as lições, os temas de lições. Não, nós não sabemos é nada. Por isso nós colocamos também lá na igreja. Nossa escola não é mais escola bíblica dominical, é escola bíblica Betel. Tem aula durante a semana. Tem 2 classes funcionando durante a semana em termos de estudo bíblico. Uma é a parte teológica, mas dá a lição da escola dominical. Então nós temos alunos que não podem ir à igreja aos domingos, mas vão na terça ou na quinta e assistem a aula da escola bíblica dominical. Então, a escola bíblica Betel agora. E nós usamos essa terminologia. Então, o ensino que nós desenvolvemos na igreja, a gente procura atingir todos os membros, que tem muita gente que trabalha no comércio e trabalha no domingo. Então, não pode ir à escola bíblica. Logo, tem que arranjar, na igreja tem que arranjar um jeito de adaptar isso, arranjar um professor. Nós temos 2 lá, eu mesmo assumi um tempo, depois saí, porque esse ano, como a Carmen falou, de uma tragédia, de um monte de problemas, a gente é otimista e ora assim, graças a Deus esse problema passa. Minha esposa ficou muito mal na cama e não podia andar mais, e nós fomos descobrir que ela estava com um cisto na coluna. E aí procura médico, com convênio que a gente tem e paga alto preço. Ela precisou ser internada e olha, foi muito difícil. Desde fevereiro até junho, só médico, só hospital. Dia 10 de maio, ela fez a cirurgia. Só que no dia 16 de março, eu levei um tombo lá em casa, cuidando da comida, cuidando da casa, ajudando. E quebrei o braço direito em 3 lugares. Então não podia usar o computador, não podia ajudar a fazer a comida como eu gostava, e não podia tocar, e uma opção de coisa. Mas no fim eu aprendi com a mão esquerda e me virava. E deu certo. Deus deu um jeito, arranjou um médico de primeira linha, neurocirurgião, operou e ela está bem. Graças a Deus, aleluia. Então hoje, meu cunhado está lá com o irmão dela, que não havia vindo ainda, ele mora em Assis, e ele veio visitar e está lá em casa e ela não pôde vir. A Carmen falou, ainda mais uma vez eu não vou conhecer a Cida, e não foi possível mesmo ela vir, porque a minha filha mora perto, disse, não, vocês não vão fazer comida, vão almoçar aqui com a gente em casa. Então a gente está com visita lá, justifico a ausência dela, mas eu estou aqui com muita alegria. E outra vez vou dizer, eu sou professor, então eu não sou pastor e gosto de dar aula, sabe com o que na minha frente? Uma lousa. Aí eu preparei lá o pendrive, né, que a tecnologia obriga agora, mas deu um problema lá com o negócio de Word, que eu também não entendo muito disso, né? E eu pedi para ele imprimir pelo menos as 3 primeiras folhas. Na verdade, eu mandei para a Carmen há um tempo atrás, e preparei aqui. Então os irmãos vão ouvir. Depois no final nós podemos abrir uma conversa, porque
não há aula sem avaliação. O projeto de aula que eu entendo e que eu faço é uma aula com objetivo. Então, qual é o nosso objetivo? Discutirmos a... Pois não, não. Acompanha de 2 em 2, não vai ter prova. A avaliação é a parte final. Então, nós fizemos um... Aqui tem uma que ele me deu que eu nem vou precisar. Aqui está completa que ele trouxe. O projeto, o plano de trabalho que eu ensino para os meus professores na escola dominical sempre é: prepare uma aula com objetivo. Até onde você quer chegar? O que você pretende fazer? Esse é o objetivo da aula. Porque se vai lá, leu a revista, leu a lição e não desenvolve nada para chegar a um ponto, não resolve. Segundo ponto, quais as estratégias que você vai usar? Aula dialogada, aula participativa, aula com texto, discussão de texto bíblico, aprendizado de palavras-chave do texto bíblico. Eu aprendi a Bíblia na Escola Bíblica Dominical, que a minha professora, Escola Bíblica Dominical de criança, é viva ainda hoje, tem quase 90 anos, se já não tem isso, e eu tenho o relacionamento com ela, de vez em quando nós nos encontramos, e ela me ensinou a decorar versículos, ela me ensinou a cantar vários corinhos, que hoje eu ensino para os meus netos. Vou dar só um exemplo aí. Meu netinho tem 3 anos, o mais novo. E ele vai à escola bíblica dominical e chega em casa cantando alguma coisa. Significa que o ministério infantil ensina. Só que um dia estava a televisão ligada, lá na Record, e estava passando aquele episódio do Davi, aquela história do Davi que teve lá. Justamente naquele dia, o que teve? O gigante recebeu a pedrada na cabeça e morreu. E ele foi com a espada, o Davi, e cortou a cabeça do gigante. Isso foi um prato cheio para eu ensinar para o meu netinho. Um certo pastorzinho que se chamou Davi, era pequenininho, não confiava em si. E ele acabou aprendendo. Hoje ele canta lá na escolinha dele e ensinou para os coleguinhas de classe do maternal lá. E a professora: como é que ele aprende isso? Aprende com o avô, aprende com a mãe, aprende na EBD ou na EBB. É só nós desenvolvermos que os nossos filhos têm a capacidade imediata de reter e de aprender. Então, a escola bíblica dominical, o irmão também mencionou isso aqui, dá um status de capacidade de desenvolvimento para os nossos filhos, a ponto de nós, dentro da sala de aula, eu vi uma irmã falando que vai começar a dar aula, vai começar a trabalhar amanhã. Cadê aquela irmã? Teve uma irmã que estava falando lá e eu ouvi. Então, quem é professor tem que ter a capacidade de ensinar. Não precisa ir com a Bíblia debaixo do braço, servindo de desodorante. Vai com a Bíblia na cabeça, vivendo. Então, minha vida de 40 anos dentro da escola sempre foi essa. E aí, a professora, os colegas, o irmão pôs a Bíblia na cabeça lá. Então, a professora ou os colegas, os alunos, respeitam de tal maneira que os melhores alunos, indiscutivelmente, são cristãos, são evangélicos, porque leem a Bíblia, porque entendem o texto bíblico, porque participam de uma escola bíblica. Então, isso desenvolve muito. A gente desenvolve em casa com os nossos filhos e lá na escola vem o resultado. Isto é verdade. Uma vez eu fiz uma palestra na Semana Euclidiana, até hoje eu me comunico. Ela é neta de um pastor lá da cidade de Águas da Prata. Ela chama Alessandra. E ela diz assim: eu falei sobre Euclides da Cunha, falei sobre Antônio Conselheiro, sobre os textos bíblicos que ele utilizava e tudo. E aí acabou a aula, 800 estudantes. Ela veio assim: o senhor é crente, né? O senhor é de uma igreja evangélica. Só pelo que eu falei, pelo que eu exemplifiquei. Eu sou neta do pastor fulano de tal, na igreja tal. Até hoje nós nos comunicamos desde 1990. Somos amigos, porque nós damos o nosso testemunho, o nosso exemplo. Então a gente canta aí:
brilha no meio do teu viver, como é que a gente vai brilhar? Então, eu também tenho um versículo-chave que eu sempre digo: somos o quê? O bom perfume de Cristo. É um chavão que eu uso bastante nas minhas aulas. O professor da Escola Bíblica Dominical é o bom perfume de Cristo. Em sendo diácono, em sendo vice-presidente, em sendo líder, tem que ser um perfume francês, da melhor qualidade, para poder mostrar para os outros que ele é diferente. Então eu tenho trabalhado dessa forma esse ano, bem com bastante dificuldade, mas eu não falto a minha aula da Escola Bíblica Dominical. Tem domingo que eu tenho ido. Nossa escola dominical começa às 9, é meu exemplo. O professor tem que estar lá. Sempre foi assim na minha vida de professor, na Lídia aí. Primeiro o professor, aí começa, é um aluno, começa a aula com ele. 2, começa com ele. Ninguém, você fique ali na sua sala esperando a ordem do diretor ou de alguém. É essa a minha norma, a minha pedagogia bíblica. Então, dentro desse projeto de estratégia, eu uso vários recursos, inclusive essas apostilas que eu preparo em casa e levo lá para a secretaria da igreja a providenciar. E eles fazem até um material bonzinho, bem... Essa foi uma das apostilas que o pastor Guilherme escreveu, 100% cristão, e eu fiz toda a parte pedagógica. E aí vem a terceira parte, que é a avaliação. O objetivo, a estratégia e depois vem a avaliação. Como? Questionamento, vida cristã. Às vezes eu estou lá tocando, ou dirigindo um culto, ou regendo, e eu vejo aqueles irmãos que passaram comigo. Anteriormente, fiquei quase 20 anos dando aula na classe de preparação para o batismo. Hoje são líderes. Ficou, alguns dizem assim para mim: foi você que me ensinou, então eu vou ficar firme. Está valendo a pena. Então, esse material aqui, que eu preparei sobre diaconia, foi a pedido mesmo da organização da igreja, e eu já dei essa introdução dizendo que diaconia, a gente vive eternamente. Se a gente é escolhido, separado para o ministério, significa que a gente é servo. E lá no texto, pelo menos da minha Bíblia anotada, os irmãos abram aí e vão ver como é que, não sei se de vocês tem no Atos 6, no assunto que nós vamos falar, no meu subtítulo de Atos 6 diz assim: convocação de colaboradores. Aqui nem fala que é de diáconos, mas eu já acho, e eu interpreto que um colaborador é um diácono. Então lá eu ensino: ah, você viu aí a luz acesa da igreja, lá do banheiro? Você apaga. Você está sentindo que o pastor precisa de um apoio, de alguma coisa? Você ajuda, você conversa, telefona, ora por ele, coisa desse tipo. Você vê que o irmão está precisando? Colaborador é aquele que colabora. Nossa igreja agora está naquela fase de terminar a construção. Nossa construção lá é bem grande, são 13 andares, e a briga agora está pela instalação dos elevadores. Senão, o Contru diz que vai fechar a igreja. Então, uma briga, precisa de 3.200.000 para a gente terminar tudo. E agora? Vamos fazer campanha, vamos fazer bazar, vamos fazer... Então, estamos fazendo. Esse ano passado, a gente conseguiu as vitórias todas que precisava, e já saiu o laudo do bombeiro e da segurança. Menos mal, já saiu no boletim essa semana que o pastor escreveu, e a gente já pode usar. Mas nós temos que trabalhar sobre isso. Mas precisa de colaborador, precisa de gente que colabore, que confie, que creia. E o meu sobrinho, que é também conhecido de alguns de vocês, ele é esposo da Nátia, da Natalina, é da família Melesco, e ele é o primeiro vice-presidente da igreja e é o diretor da construção. Quando ele veio para a nossa igreja, era jovem ainda. Depois ele se engajou a ponto da igreja confiar nele, porque é jovem, tem 38 anos, e ele está liderando essa construção e sobe 12, 13 andares de escada para poder inspecionar, está sempre por lá, trabalhando e vendo o desenvolver da obra. É o que está aqui em Atos 6, colaboradores. Aí nós acabamos também, deu certinho. O irmão pede para cantar o hino 491, que está aí, né? No serviço do meu rei eu sou feliz. Ora, se somos servos, se somos colaboradores,
Qual é a nossa maior alegria? Qual é o nosso maior prazer? Servir. É o que o texto vai dizer. As viúvas estavam lá reclamando, estavam sem comer praticamente, sem assistência, e aí os pregadores da palavra, os discípulos que estavam preocupados, como? Nós não podemos deixar de pregar para poder atender os reclamos das viúvas, das pessoas necessitadas. Vamos lá, vamos escolher 7 homens. 7, hein? Número da perfeição, que todo mundo fala aí. Mas eram homens dedicados, não é pelo número, mas é pela qualidade de serviço. Então essa palavra diáconos que está aqui, nem menciona no capítulo 6, menciona que são colaboradores. Cada crente, cada um de nós é um diácono, para qualquer situação, para qualquer eventualidade. Claro que um numa área, outro em outra. Muitas vezes nós temos no nosso ministério 26 diáconos, e tudo dividido por área. Um de assistência social, outro de visitação, e mais uma outra equipe, e a gente acaba fazendo. A igreja é grande e tem falta de pessoas, de colaboradores. Então, cada crente, quando é convidado, às vezes até para servir a ceia, porque não é privilégio só de diácono, nós no mês de agosto, o diácono está de férias. Então são os jovens, é o mês da juventude. Eles têm que ir bonitinho, de gravatinha, nada de tênis, de sapato, bonitinho, e vão servir a ceia. Então são instruídos, preparados para poder exercer esse ministério. Tomam conta do púlpito, dirigem o culto. O mês de agosto é só deles. Um outro mês é dos adolescentes. E aí nós vamos fazendo esse rodízio, já preparando os colaboradores. Ah, mas e a vida cristã? A gente investe na vida cristã. No ministério dos adolescentes, que chama Ministério Conexão. Sempre tem um diácono junto com eles. E nos acampamentos, eu tenho acompanhado os nossos adolescentes e exercido a diaconia na parte de aconselhamento. E quantas coisas, o menino está lá na frente, muitas vezes tocando, muitas vezes participando, e a vida cristã dele lá fora não reflete nada, não tem um bom perfume. E aí é a hora que nós, muitas vezes, embaixo de uma árvore, embaixo de uma mangueira, nós oramos, nós conversamos e mostramos como que ele deve ser o colaborador, como ele deve participar como membro do corpo de Cristo. Porque somos membros do corpo de Cristo só para receber as mensagens e louvar e cantar? Não, nós temos que aprender. Eu sempre estou aberto, eu gosto de sentar e aprender e anotar o que se fala, para depois chegar na minha casa, conferir, e muitas vezes eu digito tudo aquilo, escrevo lá a mensagem do pastor tal, no dia tanto de tanto, ponho o tema e anoto os textos e o que foi falado, para minha edificação, para o meu aprendizado. Então eu tenho aqui Atos 6, de 1 a 7, que foi a instituição dos colaboradores. E nessa apostila, os irmãos podem acompanhar, devia sair lá, mas o negocinho aqui é diferente. De que é diáconos? O diácono é um servidor, já falamos, é um colaborador. Para a igreja primitiva, ele tinha que servir, ele tinha que trabalhar. E aí, quando mostrava o serviço, só que nós devemos tomar cuidado, como igreja, de não escolher um diácono, por exemplo, vem lá de uma igreja X ou Y, ou até de outra denominação, que agora é norma, chegar é batizado nas águas, então entra como membro, mas eu acho que tem que ter uma classe de preparação para que ele conheça as doutrinas batistas e trabalhe juntamente na mesma linha do pastor e da igreja. São nossos irmãos, estão chegando, mas a vida de serviço, muitas vezes em outras igrejas e outras denominações, completamente diferente da nossa. É vida, como eu digo muitas vezes na minha classe, de esquentador de bancos. Ele vem e só recebe. Então tem que ensinar desde dízimo, desde sustento missionário, desde participação em todas as atividades. Mesmo assim, eu faço uma ressalva, sem se intrometer. As pessoas têm que ir devagar. Chegou na igreja, tem que ir devagar. Outro dia eu fui a uma igreja presbiteriana com um amigo meu, professor, é presbítero lá, disse assim, chegou lá, tinha gente tocando e disse assim, o irmão Estênio chegou, ele vai tocar. Eu falei, não senhor, privilégio de tocar na igreja, aprenda.
é do membro da igreja. Privilégio de reger, de participar, de servir, de colaborar, é do membro da igreja. Tem que ser preparado para isso. E aonde é que ele vai ser preparado? Na escola bíblica, pelo pastor, pelo grupo de integração. Nós temos lá o Ministério de Integração, inclusive uma classe só para fazer a integração durante 3, 4, 6 meses, depende. Mesmo que tenha vindo de uma igreja batista, tem que se integrar no corpo para poder ser parte, ser membro desse corpo. Aí a vida de serviço, a diaconisa também. Algumas igrejas não aceitam diaconisa, mas é bíblico, está logo lá em Tiago, lá em outros textos vão aparecer o nome diaconisa. Eu grifei aqui também, já está já no meio da folha, os 7 de Atos 6, de 1 a 6, são citados como os primeiros diáconos. Não diz aqui na Bíblia que eles foram chamados diáconos, não. Eles são citados por outras pessoas, porque eram colaboradores, porque eram servos. E às vezes eu fico preocupado lá na igreja, porque eu sento sempre na frente, na hora de tocar tem que estar para lá. E um dia desse, um tapete desse estava com uma orelha, e uma irmã, moça nova, ainda pisou e levou um escorregão, sorte que segurou no banco. Mas se fosse um idoso ou uma idosa, na mesma hora eu saí, fui lá, chamei o rapaz encarregado da administração, falei, você tem que pregar isso daqui. Se você não pregar no chão, tem que pôr uma fita. Essa não é minha área, você administra isso, então faça antes que aconteça. Então, não é da minha alçada, mas eu vi isso. A moça não reclamou, ninguém falou nada, mas eu vi. Antes que aconteça, esteja alerta. O pastor está pregando, você está vendo alguma outra coisa, você é membro da igreja, você aprendeu na escola, desenvolva, porque é o dom da observação. Então aqui nós vemos, são os primeiros diáconos, eles foram selecionados, foram escolhidos: Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, até corintiano tem o Timão, né? Pármenas, alguns colocam Pármenas com acento e outros colocam Parmenas sem acento, e Nicolau. 7. Eu imagino que trabalho que esses homens tiveram, porque eu sou diácono que trabalho na minha igreja. Então esses dias aí, em novembro, com esse problema de saúde, tudo que teve em casa, eu estava angustiado, porque todo mês, na terceira quarta-feira, 6 horas da tarde, a gente tem a reunião do ministério, e eu não podia ir. Como é que eu ia deixar minha mulher em casa? Como é que eu ia dirigir com o braço engessado? Eu tinha que ficar pedindo para os outros. Então eu me ausentei, e toda vez que ausentava, tinha que justificar. Eu não gosto de justificativa. Por que você não veio fazer a prova? Porque minha avó morreu. Matava a avó toda vez. Porque nada disso. Porque seja honesto. E eu justificava. Então me senti muito constrangido. E tem um artigo do nosso regimento diaconal que permite ao diácono ficar 6 meses para tratar de assuntos pessoais da família. Então eu fiz uma cartinha e pedi o meu afastamento das reuniões do ministério diaconal. Mas do meu serviço diaconal, não. Pode me escalar para servir ceia, que eu vou servir. Pode me escalar para receber as ofertas, que eu estarei presente, para visitar e tudo. Porque eu fui eleito para servir a mesa da igreja. Eu fui separado, como está escrito aqui, ó. Eles foram separados, foi feita uma seleção em razão da necessidade da igreja. É cargo vitalício? Alguns consideram assim. O nosso regimento da igreja é enquanto bem servir. E aí aparecem alguns itens. Por exemplo, tem igreja que não escolhe diácono solteiro. Tem outras, nós mesmos não tem esse problema solteiro. Tivemos uns 2 ou 3 casos, mas casaram logo porque já estavam noivos. Mas a gente faz algumas restrições. E lá no concílio a gente segura mesmo. E divorciado, por exemplo, e depois casado, a Bíblia fala tão claro sobre isso, de divorciar e casar. Então não deve participar. Nosso regimento não participa. Mesmo que ele seja casado, depois de divorciado, já vindo para a igreja, então tem uma série de restrições. Se ele é viúvo e casou novamente, aí não tem problema nenhum, é bíblico, ele pode se casar outra vez, né? Não vamos entrar no detalhe. Então os apóstolos ficaram livres para poder ajudar
situação que depois, naquele livro Os Diáconos da Igreja Moderna, do pastor, é um diácono também de uma igreja lá do Rio de Janeiro, eu fiz uma análise do texto e diz lá que o diácono não precisa ser cargo vitalício, mas ele tem que, enquanto está no cargo, desempenhar bem a sua função. E nós temos essa norma. A partir dos 70 anos, se a pessoa quiser pedir jubilamento lá, ele fica encostado, mas continua diácono, né? Porque às vezes vai servir a ceia, derrama tudo, não consegue, cai tudo para o chão. Já aconteceu isso, né? A tendência geral de interpretar esse texto aqui, esse aspecto de separar e passar um período de experiência, né? Tem que ter um período de experiência para a igreja sentir, e já aconteceu lá na igreja. Nós separamos 8 diáconos e 2 ficaram fora, ficaram bravos, porque a igreja não reconheceu o mérito. Não reconheceu o mérito porque ele não fez por merecer, segundo as normas que a Bíblia traça e que nós seguimos. Um pegou a família toda e foi embora para outra igreja, está servindo lá na outra igreja, não é diácono lá. E o outro continuou membro, está lá participando de tudo, até que a igreja reconheça e o convide para ser um diácono da igreja, colaborador. Então não é um cargo vitalício, a pessoa que tem que se sentir preparada e dedicar-se àquele ministério. Não é justo que as pessoas fiquem reclamando, ou que o pastor venha com o sapato todo rachado, todo estragado, ou com o terno todo descorado. É normal, nas igrejas, pelo menos para nós ficamos com cuidado. Dia do pastor, tem igreja que já nem lembra mais, o segundo domingo de junho. Ele ganha um presente para ele. Dia do aniversário do pastor, um presente para ele. Claro que alguém vai lá e pergunta que ele necessita mais, algum diácono, e o ministério diaconal dá em nome da igreja. O sapato, alguma coisa. Dia de posse dele na igreja, que faz aniversário de posse, também a igreja sustenta o ministério pastoral. Agora nós temos lá 2 pastores, o titular e o auxiliar, e são muito bem assessorados. Aniversário do pastor, além do que tem 8 pastores membros da igreja que acabaram saindo ou aposentando e ficaram lá. No dia do pastor, todos são homenageados. A quem honra, honra. E quem tem que ver isso, quem tem que trabalhar com essa área de homenagear, de cuidar, são os diáconos. Não precisa nem pedir nada para a igreja, por isso o ministério diaconal tem que ter uma verba própria. Uma ocasião lá, que negócio de construção, não sei o que, não tinha. Então, cada um deu, dos diáconos, somos 23, os que puderam, porque tem uns que são bem idosos, doentes, cada um deu a sua contribuição e nós compramos o presente e demos em nome da igreja, sem afetar dízimo, sem afetar a oferta, nada disso. Porque Deus dá, Deus ama o que dá com alegria. Vamos lá. Eles eram servidores, está em negrito aqui quase no fim da primeira folha, eram servidores da igreja e realizavam uma tarefa relacionada com a mesma, tudo em função da igreja. Eu não posso ir aos cultos de quarta-feira, antigamente eu ia mesmo, às vezes saía da escola e ia direto lá sem jantar, sem nada. Hoje é tudo mais difícil, além do que eu estou morando em Guarulhos e a igreja é lá em Santana. E uma noite eu estava lá no culto de quarta-feira, terminou 9h20, 9 e pouco, e eu vim, quando cheguei embaixo da ponte da Fernão Dias, um garupa e uma moto, né, veio atrás de mim para me assaltar e batia no vidro com o revólver. Eu falei assim: Deus quer da gente o quê? Misericórdia, não é sacrifício. Pastor, eu não virei mais aos cultos de quarta-feira, estarei em casa lendo a Bíblia, orando e tudo. Eu não vou fazer mais isso. Aconteceu isso. Deus falou assim com você? Falou, então faça. Então eu não me expus mais. De quarta-feira, se eu vou à reunião do Ministério Diaconal, que esse ano passado pouco fui, das 6 às 8, quando está começando o culto às 8, eu estou indo embora. E o pastor sabe por quê. Se você serve a igreja, você serve o pastor, você tem que dar satisfação. Você tem que estar submisso. Por isso que esses homens, esses 7, foram escolhidos, porque eram submissos à igreja primitiva. Eles eram colaboradores, como a Bíblia fala. Em Filipenses 1 diz assim, que a igreja
o importante na igreja são os bispos e os pastores, bispos, aposentando parentes, pastores e diáconos. Lá no manual, naquele livrinho de missões nacionais, como é que chama? É um livrinho de missões nacionais, também na classe de integração, diz que só temos 2 oficiais na igreja. Os pastores e os diáconos são os oficiais. Tanto que algumas igrejas, o estatuto permite que os diáconos façam parte da diretoria e participem de todos os assuntos da diretoria executiva. Na nossa igreja é assim. Nós participamos de todas as reuniões, tomamos conhecimento de tudo, discutimos, só que não discordamos. Só discorda na hora da reunião. Lá na assembleia, no público, nada disso. Um só coração, uma só ação. Então, fechou com a maioria na reunião da diretoria, está fechado. Os 5 que pertencem à diretoria, vice-presidente, presidente, tesoureiro, vice-tesoureiro, essas coisas todas, mais os diáconos que estariam presentes, depende, não são todos que vão, mas os que vão concordam. Se discordam, zip. Na hora da assembleia não tem que discordar. Porque lá na reunião da diretoria é o fórum onde nós, diáconos, temos que discutir as coisas que são pertinentes aos assuntos eclesiásticos da igreja naquele momento. Por isso a pauta da assembleia não é discutida pelos diáconos, é discutida pela assembleia, pela igreja. E aí o voto é democrático, aí vota como achar melhor. Posso até votar contra, mas expressar meu modo de pensar, e isso aconteceu há pouco tempo com relação ao ministro de música. E houve problema com um que estava lá há bastante tempo, aí convoca. Alguns concordaram, outros não concordaram. Na hora de votar, houve lá 20 e tantos votos contra, mas houve 250 a favor. O ministro veio, foi bem recebido, e está lá um ministro de música. E a igreja está feliz. E quem votou contra, ficou feliz também. Porque é uma pessoa que Deus mandou, e a gente não tem que contestar, a gente não conhecia. Bem, diáconos e pastores, em 1 Timóteo 3, de 8 a 13, a gente não vai ficar lendo os textos, porque são bem sobejamente conhecidos. Ela foi, quando foi escrita, era um cargo que era específico. O diácono precisa ser sério, solene. Eu coloquei várias coisas que eu preciso ler aqui. Ele precisa ser solene, não deve ser frívolo ou petulante, não deve ser de língua dobre, fofoqueiro, falador, diz-que. Ó, eu ouvi tal coisa assim. Lá em casa, eu participo das reuniões, chego em casa, o que vocês trataram lá? A mulher gosta de saber, lógico, né? Fala assim, coisas do Ministério Diaconal. Tudo bem. Quando chega na Assembleia, se ela está presente, se fica sabendo depois, mas vocês tiveram coragem? No momento nós discutimos, chegamos a um acordo fechado. Não adianta, gente. Vocês vão com os outros, nada disso. A maioria, a igreja é assim que funciona. E às vezes a gente discorda, mas tem que estar ali em harmonia. Ele deve ser fiel, deve ter integridade básica no falar e no viver. A vida em comunidade cristã exige um falar franco e honesto. Eu sei que na igreja, muitas vezes, tem membros que não gostam de determinados diáconos, porque às vezes eles querem ser os mandões, querem resolver os problemas. Como eu sempre trabalhei na área da música, ultimamente com esse ministro que veio, ele é professor de educação artística, e ele gosta de artes, cenas, cenografia e um monte de coisa, e ultimamente eu ouvi o blá blá blá, né? De que ele não quer mais que toque o órgão. Eu sou organista formado. Eu toco na pedaleira grande, com 3 teclados e tudo. E o órgão está lá. Um dia eu cheguei para ele, como diácono, como membro, nada de ficar discutindo. Irmão, você sabe que eu toco e faz tempo que eu não entrei na escala, porque eu estava com esse problema com a minha esposa, mas já estou disponível. Ele me respondeu assim, veja que era um prato cheio para eu brigar. Quando eu precisar de você, eu te aviso. Aquilo foi lá em cima no meu cérebro, para eu responder em cima que eu estou lá. Eu estou há 48 anos aqui, sempre toquei, não sei, fiquei quietinho. Quando cheguei em casa, eu contei para minha esposa. A minha esposa falou, agora você não vai tocar mais.
Falei, mas espera aí, eu ainda vou voltar para ele e vou dizer assim, eu não toco para você, eu não toco para os irmãos da igreja, eu não toco para o pastor. Eu aprendi, fui à escola para tocar para Deus, para a honra, para a glória e para o louvor. Mas eu achei melhor não falar nada para ele, deixei para lá, e eu chego lá na igreja, não estou escalado, o órgão está fechado, não toca. Alguns irmãos dizem, por que o irmão não está tocando mais? Pergunte para o ministro. É ele que é o ministro, ele não faz a escala, tudo bem. A gente tem que ser humilde, como eu coloquei aqui, honesto, não falador, está lá no finalzinho. Falar franco, está lá. O dia que achar que deve tocar, se estiver funcionando, eu toco, se não estiver, fica sem tocar. Bem, não deve ser dado a muito vinho, pois entre parênteses aí, eu já digo de cara, esse texto para mim aqui não tem valor, eu acho que não deve ser dado a vinho, graças a Deus. Meu pai era alcoólatra, morreu com problema de diabetes, com pressão alta e tudo, e graças a Deus nunca na minha vida, porque a palavra sempre me ensinou, eu aprendi assim, não é ser dado a vinho, qualquer tipo. E quantas vezes eu viajei com os meus alunos para congressos, para faculdades e tudo, eu já rezava o terço para eles, não vão beber. E uma ocasião nós fomos para cidades históricas, queriam ir lá fazer um estudo sobre barroco, tá bom, eu dei aula sobre barroco, eu fui com eles, alugamos o ônibus, não vão levar, está aqui assinado pelos seus pais e tudo. Quando chegou lá na Fernão Dias, lá para cima, de repente, senti um cheiro de álcool dentro do ônibus, falei, motorista, para, acende a luz, quase meia-noite, abre as bolsas, todo mundo, peguei as garrafas, era garrafinha na época, joguei tudo pelas janelas, tudo. Olha, eu não vou jogar vocês, porque vocês desobedeceram, porque eu tenho que dar conta para os seus pais. Mas se eu vir vocês com qualquer tipo de bebida, foi isso que eu combinei com vocês. Vocês têm que obedecer. Aí joguei pela janela e falei, próximo retorno, o motorista volta e nós vamos voltar para casa. Perde dinheiro, perde passeio, perde tudo. E olha, valeu a pena. Valeu a pena, porque até hoje, quando eu converso com eles por Facebook, por e-mail, eles assim, nossa, aquela nossa viagem foi porreta, valeu a pena, né, professor? A gente aprendeu muito sobre o barroco, foi, e aprendeu que não tem que beber. Foi tão interessante que a gente chegou lá na faculdade de mineralogia, a gente entrou, vocês vão ficar hospedados lá na República dos Estudantes. Cheguei lá, a primeira coisa que tinha na porta, um garrafão de pinga, com um monte de pedaço de cana, né? Cana de açúcar, tudo dentro. E professor, pode tirar isso daqui, já falei para a mulher que tomava conta. Pode tirar que aqui ninguém vai beber. Mas a gente pode dançar? Pode, eu fico aqui com vocês até a hora que for. Pode dançar e tudo, mas não vai rolar bebida aqui, não vai. Então, ou é sim, ou é não. Então aqui diz não dado a muito, não é dado a bebida nenhuma, nada disso. Hoje em dia eu estou tirando, já faz tempo, Coca-Cola até, porque isso aí também não faz bem. Já vi um montão de coisa, então eu estou tirando por minha conta. Não que devam tirar, mas se acha que deve, é não dado a muito vinho ou a nenhum vinho, nem a Coca-Cola. Vai lá. Por quê? Porque eu também grifei aqui, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Imagina só, quantos aniversários que eu fui também, a menina vinha servir 15 anos, vinha servir lá o garçom, alguém, cerveja ou alguma coisa assim. Não, para o professor não serve. Ela já sabia, porque eu sempre fui a aniversário dos meus alunos, sempre participei. Mas se eu sou o bom cheiro de Cristo, não posso ficar exalando fedor, mau cheiro. De jeito nenhum, somos o templo do Espírito Santo. Tem um livro aí que diz assim, pode o mundo ver Cristo em você? Se não ver por completo, pelo menos a sombra. Pelo menos a sombra. Agora, por que a igreja me escolheu diácono e eu estou lá há tanto tempo exercendo esse ministério? Só Deus é que pode responder. Não é nem pelo testemunho, porque eu sou falho, muitas vezes eu estou falhando. Mas somos o templo do Espírito Santo. Cuidado com as palavras torpes. Muitas vezes a gente tem que fechar a boca e engolir o sapo. Fica quieto. Lá na escola federal, quanto que foi assim? Por isso eu conquistei a amizade de muitas pessoas. Porque eu ficava quieto. Uma vez eu caí na besteira de dizer para um professor que tinha sido padre, não lá da federal, da escola do estado. E ele diz assim, vocês são muito presunçosos como crentes.
Porque só vocês falam que vão para o céu. Falou: olha, Sérgio, eu falo que vou para o céu porque eu tenho conhecimento bíblico e sei que a minha vida está nas mãos de Deus. E no momento que eu fechar os meus olhos, Deus vai cuidar de mim. Ele disse assim: então, você acha que eu vou para o inferno? Se você não confessar que Jesus é o teu Salvador e não tiver uma vida limpa, porque você foi padre, você ensinou uma porção de gente, só vocês acham que vão para o céu. Eu nem vou conversar mais esse assunto com vocês. E foi anos e anos. Ele era professor de inglês, de história, de português, um monte de coisa, que o homem era versátil nos conhecimentos. E ele não olhava para mim, não conversava comigo. E eu nem me incomodei. Ele aposentou-se, eu agilizei uma festa de despedida dele. Falei: nada disso, vou dar com a mão direita, direitinho. Fizemos uma festinha, tudo. Ele foi embora. Passaram-se os meses, fui ao Banco Banespa. Naquela época a gente recebia pelo Banco Banespa. Encontro na porta do banco, sandália havaiana, de bermuda toda rasgada, todo sujo, os pés todo machucado. Virou andarilho. Um pobre, coitado, um homem culto, tinha sido padre. A mulher largou dele, os filhos não quiseram mais. Depois que ele aposentou, estava lá na porta. Não sei se tinha ido receber algum dinheiro, pegar algum dinheiro, porque ele era professor aposentado. Nem procurei falar com ele. Eu disse para ele: bem, eu tenho certeza que eu vou para o céu. E você, se não aceitar Jesus, vai para o inferno. Com certeza foi para o inferno, se já morreu. Por quê? Porque ele não aceitou a verdade, mesmo que seja a verdade que doa. A gente tem que testemunhar. Logo, se somos o templo do Espírito Santo, ou é sim, ou é não. Ah, não, na minha casa eu compartilho. Na minha casa eu não compartilho nada. Na minha casa não entra cerveja. Eu tenho um filho desviado, ele está fora da igreja, vai aos cultos e tal, divorciou, se casou de novo e bebe uma cervejinha. Só que em casa, não, na sua casa, nas festas onde você vai, mas em casa não entra, já é norma. Então, pode fazer uma concessão? Não tem concessão, não é dado ao vinho. Já coloquei isso também, que os diáconos devem ser aprovados pela igreja. Como aprovado? Pela vida, pela dignidade, pela santidade, pela participação, pela colaboração. Também grifei aqui que eles não podem ser noviços, jovens inexperientes. Se for, nós tivemos um lá, estava para casar fazia alguns anos já, era um rapaz que cuidava também da construção, e ele foi consagrado diácono, mas já estava bem engatilhado o namoro com uma moça lá da igreja. Acho que ele antecipou um pouco mais. Hoje é um grande diácono da Igreja Batista de Atibaia. Ele mudou-se para lá, é um grande servo de Deus, o irmão Antônio Nasser. Ele deve ter fundamento, deve passar por exame, deve ter um período de experiência. Também tivemos isso, um grupo lá na igreja com experiência, e 2, já contei para os irmãos, não foram aprovados. A igreja não votou, não homologou, tá? Se a vontade de Deus e a maioria que fez isso, o concílio de consagração, eu tenho participado, volta e meia, algum pastor me liga e eu sou sempre secretário dos concílios. Aí eu levo um monte de perguntas sobre vida cristã, sobre templo do Espírito Santo, tudo isso. Esposa de diácono também deve ser crente exemplar, cuidado com a boca. Às vezes o diácono fala alguma coisa em casa, lá em casa minha esposa às vezes contesta, eu digo assim: morreu, hein? Aqui entre nós, cessa. Às vezes eu falo lá, não, chegou, já está resolvido o assunto. Então, algumas igrejas chamam até de diaconisa, lá as esposas dos diáconos, a gente chama de diaconisa ou diácona. A irmã esposa do diácono falou: então, ô diácona, vamos participar do nosso encontro, da nossa coisa. O trabalho dos diáconos: ministrar e cuidar das pessoas. Já falei sobre isso, pastor, em 1 Timóteo 3, de 1 a 10, que diz que a principal responsabilidade dos diáconos era zelar pelo bem-estar do povo. Algumas situações, né? Outro dia entrei lá no sanitário da igreja, estava havendo uma convenção de jovens, alguma coisa. E sabe como é que é? Vem gente de tudo quanto é igreja. Quando eu olho dentro do vaso sanitário, um rolo de papel higiênico enfiado lá dentro. O que eu fiz? Imediatamente
providenciei a pessoa que faz a faxina, falei, arranja um papel, um pano, alguma coisa, vamos tirar isso aqui. Antes que alguém dê a descarga, entupa tudo aí, a coisa fica caro para a igreja. É o meu dízimo, é o seu dízimo. Vamos zelar, fica de olho aberto. Que mais aqui? Zelar pelo bem-estar do povo, visitação, cuidado com os doentes, com os necessitados, com os pobres e a beneficência. Nossa beneficência lá da igreja tem uma equipe, 32 cestas básicas todo mês. 2 eu levo lá para Guarulhos, 2 senhoras viúvas, bem idosas. 32 cestas. Quem prepara, quem traz? A igreja. Alguma parte da verba, a igreja passa para o ministério, faz a compra. Havia uma irmã lá muito bem de vida, ela dava pelo menos 20, prontinha, embalada e tudo. Ultimamente, sei lá como é que ela está, não tem aparecido, mas a gente tem mantido com fidelidade. Deixa eu ver o que tem mais importante aqui, que eu já vi um sinal lá. Dirige reuniões de oração, saúda a congregação, cuida dos assuntos do patrimônio, as necessidades espirituais do povo. Espera-se sempre dos diáconos que usem todas as oportunidades que lhes surjam para testemunhar de suas experiências aos outros, como eu estou fazendo aqui, né? Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Tinha um irmão lá que morreu, e ele, toda vez que tinha diácono, ele brigava que ele queria entrar na lista, mas nunca ele era eleito. Aí a esposa dele falou assim, ele morreu sem ser diácono, mas ele não deixou de ir para o céu. Mas era até papelzinho santinho, como a gente ouvia dizer lá, ele andava distribuindo para o povo votar nele. Mas chegava na hora, é isso aí. Nossa, e hoje a filha, a esposa, estão tudo firme lá na igreja. Por que fica desejando uma coisa dessa? Então vamos aproveitar, ser colaborador conforme as nossas forças, não precisamos preeminência, está lá em cima. Se alguém se candidata ou é escolhido pela igreja para o ministério diaconal, está se dispondo para uma tarefa nobre. Qual é essa tarefa? Vida de serviço. Tem que estar disponível. Aí eu coloquei aqui uma série de coisas sobre dons, uns textos aqui. Depois eu deixei com a Carmen ou com o irmão lá, para, se quiser, todo o texto, tudo. O dos dons, de talentos que eu acabei descobrindo, já contei para os irmãos, de socorro, de contribuição e de ministério de ensino, né? As qualidades, estão na parte final agora. As qualidades estão na folhinha 3 aí. O diácono é servo. Essas qualidades que estão aqui, são 27 que eu coloquei aí, também são atribuídas a todos os membros, a todos os crentes, pois todos nós somos zeladores, diáconos, colaboradores. Primeiro, irrepreensível. Vou na igreja todo domingo, não sei o quê, mas não tem certeza da sua fé, não testemunha, não exala o bom cheiro e quer ser mandão e quer ser um monte de coisa. Eu trabalhei 27 anos numa escola do estado e quando eu saí de lá, convidei o pastor da igreja metodista do Tucuruvi, já é falecido também, que meu pastor estava doente. E ele foi lá e orou pelos 27 anos que eu tinha ficado naquela escola como coordenador, como professor e tudo. E de repente a diretora me chamou, vem aqui nessa sala. Fui lá, tinha uma placa de bronze, ela mandou eu abrir, era o nome da biblioteca da escola, o meu nome. Aí eu fiquei pensando, será que eu mereço tanta honra? Está lá até hoje, esse meu amigo, professor da igreja presbiteriana, diz assim, os livros são todos carimbados, biblioteca, professor, Estênio, etc. A Bíblia diz isso, a quem honra, honra. Eu fiz o meu trabalho, recebi o meu salário, briguei, fiquei de greve, quantas vezes? Repus aula, discuti com pai de aluno, briguei com aluno e tudo, mas fui irrepreensível, característica, tem que ser. Sim, sim, não, não. Marido de uma só mulher, uma já é muito, vai pegar 3, 4, né? Cuidado. Vigilante, um olho fechado e um olho aberto, sóbrio, quer dizer, cuidado com as bebidas, com as coisas aí. Honesto, hospitaleiro. Hospitaleiro é uma característica também muito difícil, né? Porque às vezes a gente abre a porta da casa da gente ou receber um irmão, um crente, e às vezes a gente é passado a perna e fica decepcionado. Graças a Deus, eu não tenho sido assim. Eu tenho trabalhado, recebido e
Agora meus filhos casaram, eu tenho esse menino que está lá, e estou sempre recebendo as pessoas. Ah, não tem lugar para ficar, minha casa é longe, mas eu te levo de carro, você fica lá. Sempre a gente faz isso. Apto para ensinar, diácono tem que ser professor da escola dominical, tem que se esforçar para estudar as lições e exemplificar, não dado ao vinho, não é nem ao muito vinho, não violento, cuidado, hein, vou te dar uma porrada, hein, cuidado, você está na minha, nada disso. Lembro de um aluno que uma vez eu falei isso para ele, olha, você vai entrar aqui na classe só com a sua mãe, e ele disse assim, não vou, você vai porque você não vai entrar mais. Avisei a coordenadora, avisei a diretora. Dia seguinte a mãe veio, porque a coordenadora chamou, eu mostrei um bilhete que eu tinha mandado e ele tinha assinado como ciente o nome da mãe, ele, o menino. Aí eu disse para ela, senhora, ele fez isso agora, daqui a uns anos, o que ele vai fazer com o seu talão de cheque? Com as suas outras coisas. Como, Osmar, você fez isso? Não é isso que você aprende na escola dominical? Não é isso? Quase que eu caí duro. Era crente. Os maus elementos corrompem os bons costumes, é lógico. O menino era evangélico e a mãe ficou com a cara no chão, olha lá. Quase que eu disse para ela, olha, tem que ensinar melhor esse menino sobre a Bíblia. Mas eu deixei para lá porque não é para confundir as coisas. Não cobiçoso, moderado, inimigo de contendas. Agora porque eu usei a expressão, engole o sapo, fica quieto. Eu aprendi muito isso. Não avarento, governante da sua própria casa. Lá em casa, às vezes minha mulher fala, está precisando de fazer tal coisa. Eu falei, tá, eu também sei. O dia que der, a gente faz. Deixa o miserite melhorar, né? Criar bem os filhos, isso foi uma bênção, apesar de um estar desviado, mas ele vai à igreja, ele contribui e tudo, mas a vida dele foi para outro campo, mas hoje é um excelente filho, está muito bem de vida, Deus tem abençoado e ele tem devolvido sem ser membro da igreja. Então ele aprendeu, não soberbo, com bom testemunho, boa reputação, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, não de língua dobre, já falamos lá, guardador dos princípios da fé, estudioso da palavra de Deus, aquele livrinho Promessas Diárias, até falei para o irmão lá, era antigamente pão diário. Aquilo lá é presente diário, isso daí é. A gente tem muita lição para aprender ali. Eu tenho, todos os anos eu tenho trabalhado, lido com isso. E esse ano saiu uma edição especial pelos 75 anos da nossa igreja, o histórico da nossa igreja. E lá aparece o nome da Igreja Batista Ebenezer, que eu mencionei lá, que eu escrevi. Zeloso e firme na igreja. Eu fico com muito cuidado de ser firme na igreja, porque tem épocas, como foi esse ano de 2012, tem gente que, você sumiu, você desapareceu. Anteontem mesmo foi uma irmã lá em casa, falou, eu pensei que eu fosse embora para Itapira, que ela está morando lá, e não fosse ver vocês. Você não está sabendo de tudo que aconteceu agora que a gente está começando a sair, fazer alguma coisa assim. Falou, eu não sabia, ela não é membro da nossa igreja mais, mas ela foi à igreja 2 vezes, não nos viu lá. Ela pegou o carro e veio à nossa casa. Senti falta de vocês lá. É isso que está escrito aqui, ó. Firme. Porque às vezes a gente é firme que nem geleia, né? Fica balançando. Hoje eu vou a tal lugar, não vou assistir o culto, não sei. Ou vou assistir o Silas Malafaia em casa. Tem uma irmã que fala isso, não preciso vir aqui na igreja. Eu fico assistindo na televisão, já cansei de exortar. Estou de férias, coisa desse tipo. Nada disso. Que férias? Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Esse é o versículo que está lá. E por último, compreensivo, amoroso e paciente. O paciente aí é aquela de engolir o sapo, né? Mesmo na igreja. Deus abençoe, foi isso que eu pude fazer. Já 11h35 quase. Quem é o irmão que vai tomar a palavra? Sim, pode perguntar. Do princípio da necessidade. E eles eram pregadores. Isso.
deixava os outros. Depende muito de como a igreja desenvolveu o ministério diaconal. O nosso ministério, todos os diáconos, quando eu fui consagrado em 1978, já morreram tudo. Só tenho lá de semente. E aí eu fui secretário do ministério, mas aqueles diáconos velhos que tinham lá, eles nem discutiam. Catava o pastor pelo braço, botava no carro e ia junto com o pastor. Hoje, se nós pensarmos na modernidade, não adianta. Lá na faculdade teológica, eu sei porque eu conheço bem o esquema lá, eles não ensinam isso. O pastor, segundo o que nós conhecemos, o pastor não está aqui, né? Mas não vou falar mal. Segundo, eu fui, para a nossa igreja, eu fui 3 vezes da comissão de convite para o pastor da igreja. Uma regra do perfil do pastor é que ele passe a mão na cabeça das ovelhas. É isso, ele tem que cuidar das ovelhas. É uma característica bíblica que o nosso perfil é. Só que na faculdade teológica, eles não ensinam mais isso. Desculpe, mas vou ter que falar. Nosso pastor não visita. Eu visito e chego lá, não tenho essa impressão que olha, às vezes eu chego, não aviso. E os irmãos, ontem mesmo foi um casal lá em casa, olha, estou trazendo aqui o dízimo da minha mãe, está na cama, tanta confiança, porque eu estou sempre assistindo essa irmã, ela está com osteoporose, um monte de coisa, ela não está levantando da cama, e eles foram lá levar. Eu nem olhei quanto é, nem nada. À noite, eu vou estar no envelope da igreja, que eu já tenho em casa, o nome da irmã, e vou levar. Tanta confiança. Então eu chego na casa dela, ela quer levantar para fazer café e tudo. É como se fosse o pastor. Ah, mas o pastor não veio me visitar. Mas tem um pastor de visitação que tem visitado. O pastor que cuida das ovelhas na igreja, muitas vezes, ele vem de um ensino, de uma faculdade mais moderna, de cursos que fazem tudo, que ele trabalha mais na igreja. E os diáconos ficam em volta do pastor na igreja. Eu também não concordo muito. De vez em quando eu compro isso do nosso pastor. Minha esposa mesmo foi operada e passaram-se 2 meses, ela já estava em casa e eu fui obrigado a chegar para ele e falei, como é, pastor? O senhor esqueceu que eu sou diácono? O senhor não foi no hospital visitar minha esposa e não foi na minha casa. Era um sábado, 2 horas da tarde. Quando cheguei em casa, 4h30, quem estava lá dentro da minha casa? O pastor com a esposa. Eu falei, é, bem cara de pau, precisou? A minha visita aqui em casa não precisa vir. Então precisou eu dar um cutucão no senhor lá, para o senhor vir? Que seja uma praxe. Ah, porque às vezes eles ficam com... Não foi o caso do nosso, mas tem pastor que não gosta de ser cobrado. Mas o diácono tem que estar do lado do pastor e às vezes fazer. Olha, eu visitei um irmão tal, em tal lugar, quero visitar de novo. Será que o senhor poderia me acompanhar? Ele está pedindo o senhor presente. Eu não vai sozinho, eu vou com o senhor. Tem acontecido isso comigo. Esse que está atualmente, já que dá aula na faculdade, tem um monte de atividades, mas o pastor de visitação liga na minha casa assim, vamos levar a ceia para o irmão fulano que está em tal lugar? Onde eu encontro o senhor? Em tal lugar. Então eu passo na igreja, eu já pego todo o aparelhinho, tudo direitinho, o suquinho de uva, o pãozinho cortadinho, que alguém da administração lá prepara, e vamos lá, oramos, fazemos com o pastor de visitação. E esses irmãozinhos doentes idosos ficam hiper felizes. Por quê? Porque é missão do pastor, mas muitas vezes ele se isola no seu gabinete por outras tantas necessidades, como nós temos em várias igrejas aí. Mas isso é a parte da tecnologia lá da faculdade que ensina desse jeito. Outro dia tem um seminarista que a igreja sustenta, até é bom contar para os irmãos. Ele mandou um e-mail, no último ano do seminário teológico da faculdade, e é aluno do pastor. Mandou um e-mail assim: Bailão do Bernardão, venha comemorar comigo o meu aniversário no bar, não sei o que, não sei o que. Último ano da faculdade teológica. Eu na mesma hora peguei aquilo, mandei para o pastor. Como ele foi meu aluno na escola dominical, falei, mas não foi isso que eu ensinei para ele. E agora? Mandei para a diretora do ministério, a líder do ministério diaconal. E ela falou, você está assustado com isso? É pior. Vamos convocar, porque a igreja está sustentando ele no seminário, ele tem que explicar isso. Pois não é que a mocidade foi tudo no aniversário dele lá,
Não sei se foi bailão, o que foi, como é que foi. Mas eu divulguei para os outros diáconos. Um mês ou dois depois ele chamou, ele sentou lá no Ministério Diaconal. E eu fui o primeiro. Foi isso que eu ensinei para você na classe? Foi assim que você foi? Ah, mas, irmão, a igreja é moderna, se modernizou, vocês ainda ficam para trás. O pastor junto. Falei, pastor, qual é a sua opinião? É isso mesmo, a faculdade não entra nesses detalhes. Falei, bom, então daqui a pouco as nossas igrejas vão tirar os bancos e vão fazer o bailão do aniversário dentro da igreja. Vão fazer a festa. E ele pegou e ficou assim, olhando para mim, e disse assim, é a juventude de hoje. Então eu fico pensando, como é que vai ser, como é que vão ser esses novos pastores, esses novos seminaristas? Nós temos que estar cuidando de nós para não cairmos. Quem está em pé, cuidado para que não caia. E se puder exortar, fala que é mentira, fala que é verdade. Diga logo o que é. Se você é professor da Escola Bíblica Dominical, eu continuo dizendo, eu sou professor, Deus me chamou para esse ministério lá fora e tudo. Por que eu vou me omitir na igreja de Deus de exercer aquilo que Ele me deu como dom, dizendo, não faça isso, porque isso daí não é de Deus, a palavra condena. Agora, muitas vezes os pastores, devido aos seus trabalhos, às suas ocupações, deixam isso para a segunda parte. Mas eu continuo dizendo, quando a gente escolhe o pastor, primeiro item, perfil do pastor, que ele passe a mão na cabeça das ovelhas. Não é na hora do velório lá dizendo, ah, irmão era maravilhoso, irmão não faltava no culto, tu não resolve. Fala, querido. Professor. A característica da Ebenezer, já que é um pouco o beneficência, ela seria as 3 vezes. Aqui já é mais diluído. Isso, tem os outros ministérios. Agora aqui nós temos, na minha opinião, Grupos. Quem sabe agora esse cutucão? as pessoas se oferecem. Nós aqui temos dificuldade. Ah, e tem os jovens aí, ó, que precisam se candidatar. E só um detalhe aqui, eu pedi que o favor de levar E isso é a nossa. Sim. Cada um interpreta como acha, mas o nosso pastor instituiu isso ultimamente e nos doutrinou como diáconos, dizendo que os nossos irmãos têm que usar e ganhar do privilégio da comunhão da igreja. Já que eles não vêm à igreja, a igreja vai a eles. Não vou eu e o pastor de visitação. Às vezes vai um grupo grande. Às vezes 5, 6 pessoas levam o conforto e levam a ceia para eles. Com um pastor determinado pela igreja para isso. É bíblico ou não é bíblico? Eu não vou discutir isso, mas eu achei que dá resultado. Porque a própria... Não é costume. Nós instituímos esse costume. A família vê isso com bons olhos. Com bons olhos, pelo cuidado que a gente tem tido com essas ovelhas. O pastor não pode ir lá passar a mão nele, mas vai o pastor de visitação com um grupo bom de diáconos ou até de pessoas da igreja. É muito saudável. Eu também não era partidário disso não, porque nós não usávamos isso até 10 anos atrás. Agora, ultimamente, tem sido muito sequencial. E eu, às vezes, nem posso ir, e eu dou um jeito e vou correndo e me desvencilho dos meus compromissos e tudo. Agora mesmo estou com uma tese de mestrado lá que eu estou corrigindo, que vai me deixar de cabelo em pé sobre enfermagem. Mas eu quero viajar terça-feira, então amanhã meu dia vai ser em cima daquilo lá. Porque durante essa semana eu me preparei, ainda trouxe mais 2 artigos aqui, as bases para o Ministério Diaconal e uma outra apostila de 1984 em defesa do diaconato, do pastor Edson Maciel Júnior, também já morreu, mas o artigo é muito bom, que eu peguei do Jornal Batista. Então esse material todo eu tenho, se os irmãos quiserem, posso deixar aí, ou mandar pelo e-mail, e os irmãos procuram se dedicar na medida que possam, né? Que dê para fazer, porque ninguém é perfeito. Eu tenho minhas falhas, e às vezes lá na igreja eu fico quietinho para não brigar.
Ou então eu engulo o sapo e chego na minha casa e oro e Deus tira essa preocupação de mim, volto feliz para a igreja. Teve uma época que eu fiquei bem desanimado mesmo, mas Deus é assim mesmo, Ele dá o conforto, o consolo. Quem mais quer falar? Eu acho que já foi longe. Obrigado, queridos. Obrigado. Pode ir. Só para a comunicação, para que os irmãos saibam, essa mensagem foi gravada e espero que seja acessado por muitas pessoas para depois nós podermos discutir e talvez fazer alguma coisa mais além disso, né? Porque a solicitação que o Conselho Diaconal fez para que nós tivéssemos essas aulas no mês de janeiro foi justamente na tentativa de despertar a curiosidade, o interesse, a vontade nos jovens, adolescentes, irmãos que queiram realmente exercer esse ministério na igreja. E como eu falei já em outra oportunidade, nós já estamos com o Conselho Diaconal com a média de idade acima dos 60 anos, né? Então nós temos que pensar na renovação, na reposição de peças e que Deus possa realmente fazer com que a igreja sinta essa responsabilidade e todos nós possamos participar desse ministério. Todos somos diáconos, mesmo que nós não tenhamos esse título, não tenhamos sido eleitos, não tenhamos sido chamados para isso. Mas é muito bom saber e conhecer mais a respeito das responsabilidades do cristão na sua vida eclesiástica. Que Deus possa estar nos abençoando. Muito obrigado, irmão. Que Deus continue abençoando o seu ministério, que seja lá na Igreja Batista Betel, ou seja, em qualquer outro lugar, que Deus possa estar trabalhando na sua vida e na vida de todos nós. Vamos ficar de pé. Eu gostaria de encerrar esse estudo com uma oração. Eu pedi ao irmão Celso Bonatti que nos eleve a Deus nessa palavra de oração. Santo e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor Deus, e te agradecemos por tudo que tens feito por nossas vidas. Obrigado pela preciosa palavra do nosso querido irmão, que conhecemos hoje. Muito obrigado, Senhor Deus, por suas palavras, porque sabemos, Pai, que vem de Ti. Obrigado por tudo que tens feito, Senhor Deus. Obrigado pela salvação, pela vida eterna, porque temos em Ti, Senhor Deus, o nosso único e suficiente Salvador. Oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Obrigado.